Fala galera, eu sou o Rian Santana. Olá, eu sou a Thalita Barbosa. Bem-vindos ao Pendura Podcast. Nosso convidado de hoje é Paulo Storani. E aí agora eu falo, né, gente, porque Paulo Storani já é o nome perfeito. Mas ele é antropólogo, ele é consultor do filme Tropa de Elite. Enfim, eu vi até que é mestre de tiro e tudo, com PhD e tudo mais, enfim. Eu vou pedir depois o Paulo para explicar melhor um pouquinho do currículo dele, gente, porque são várias folhas aqui, laudas e laudas, explicando todos os cursos que ele fez. Então, vai ser um bate-papo muito bacana. Seja muito bem-vindo, Paulo, ao nosso humilde programa. Na verdade, pessoal, eu que tenho que me apresentar aqui, porque eu sou o Rian Santana, porque ele já é mega famoso, então a gente vai se apresentando. Mas antes, queria presentear nosso convidado aqui com essa singela homenagem. Poxa, obrigado. Que é a canequinha aí do Pendura Pendura. Podcast. Você guarda lá, obrigado. guardar com carinho da gente. A gente diz que a pessoa quando senta, sai do pendura. Ele já saiu do pendura faz tempo, né? Agora a gente, na verdade, está tentando segurar aqui pra gente sair do pendura também. Muito obrigado aí pela sua presença. E fala aí, galera de casa aí. Bom, que primeiro resumidamente, queria... né? Porque O que? O currículo? é tudo aí. Vou tentar Na resumir. verdade, é porque eu vou ser muito sincera. Eu falei do mestre de tiro, porque eu, antes de chegar, da gente bater o papo, né? O meu sócio, o Jean, ficava o tempo todo assim, Thalita, ele é mestre de tiro. Cara, eu fico pensando, como que deve ser o TCC do mestre de tiro? Como a gente não é da área, a gente fica na nossa imaginação fértil. Então, deixa eu já adiantar para vocês. O TCC do mestre de tiro é tiro. Pronto, é tiro. Vou explicar. Isso é bom, né? Porque eu estaria reprovado. Bom, pessoal, meu nome é Paulo Storani. Eu sou do estado do Rio de Janeiro, sou nascido em Nova Friburgo, mas desde 10 anos de idade me mudei para cá, para o Rio de Janeiro. Meu pai caminhoneiro, veio trabalhar aqui, minha mãe cabeleireira. Morei inicialmente no bairro de Cascadura durante um bom tempo. Servi o Exército Brasileiro. Depois do Exército Brasileiro, como oficial R2, eu vi na vida militar uma forma da minha vida, por questões de contingências familiares. Entrei para a Polícia Militar no concurso público da Academia da Polícia Militar. Minha turma completou agora 40 anos. Vou fazer 61 anos de idade. Eu acho que eu aproveitei muito bem, estou aproveitando muito bem a minha passagem por essa jornada terrena. Mas na polícia eu tenho curso de operações especiais, curso de gerenciamento de crise com tomada de refém, sou técnico em defesa pessoal, curso de tiro policial recebendo título de mestre de tiro, curso de ação antibombas, 2 cursos em Israel, 2 cursos nos Estados Unidos na área de segurança. Gente, olha, é isso. Mas continua. Vai falar. Tenho um mestrado em antropologia na Universidade Federal Fluminense, sou pós-graduado em gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, aqui pertinho da gente. Pela GV eu também sou pós-graduado em administração pública, sou graduado e pós-graduado em educação física. Eu fico pensando quantas pessoas ele formou. Eu acho Bastante gente. Eu acho que você não tem nem noção, né, da quantidade. Eu acho que uma parte da minha vida mais importante foi ser instrutor na Polícia Militar e professor de alguns cursos de pós-graduação, que eu ainda ministro cursos, né? Então, a gente formar pessoas, instruir pessoas, promover reflexões importantes para que as pessoas possam entender o seu papel na sociedade em razão daquilo que escolheram. Então, acho que, como professor, eu costumo me apresentar como professor realmente, isso tem um papel muito importante. Lamentavelmente, nós temos pessoas que não honram essa atividade, usam essa atividade como forma de produzir uma mudança comportamental diante de alguns padrões ideológicos. Isso eu acho que é uma perversidade, na verdade, e contraria toda a cátedra e todo o seu compromisso com o papel que você deve exercer. Passei 17 anos na Polícia Militar, 5 anos no Batalhão de Operações Especiais, interrompi minha carreira para ser professor no concurso público que eu passei, na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, mas logo depois eu fui convocado, né, para trabalhar na Secretaria de Segurança Pública, fui um dos fundadores do Instituto de Segurança Pública, né, mas logo depois eu fui convidado para trabalhar na Prefeitura do Rio de Janeiro, fui diretor de recursos humanos da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Havia na época uma ideia do prefeito, que era o César Maia, de transformar a Guarda Municipal do Rio de Janeiro num modelo diferente do que estava acontecendo no Brasil, que era uma guarda que deveria ser orientada por um padrão polícia militar. E ele queria uma guarda desarmada, muito mais próximo do cidadão, é aquilo que nós chamamos hoje de polícia de proximidade. Então, avançou muito nesse ponto, mas logo depois, como fica à mercê do próprio prefeito, é óbvio que isso reverteu o quadro, mas
se foi eleito alguém e decidiu fazer isso, não vejo problema nenhum nesse processo, enfim. Mas logo depois eu fui ser assessor especial dos Jogos Pan-Americanos, a convite do próprio prefeito César Maia. Posteriormente eu fui desafiado a ser secretário de Segurança em São Gonçalo. Aí é realmente um desafio. Foi um desafio. Se não fosse um desafio, não teria ido para lá, porque as condições eram muito precárias, muita dificuldade, mas isso que me atraiu. A minha esposa me define muito bem. Ela diz para mim que eu não posso ver um rolo de arame farpado, que eu vou me atracar com o rolo, vou machucar, mas eu desenrolo. É isso que ela fala, né? Então, passei lá 4 anos, uma experiência fabulosa no aspecto da administração pública. Fui para lá não só por conta da minha história, mas porque também eu estava habilitado pela Fundação Getúlio Vargas, indicado pelo Ministério Público, na verdade, para resolver um problema, que foi resolvido esse problema, enfim. Mas foi uma experiência administrativa, né? E foi quando um momento importante que os municípios estavam sendo inseridos num contexto de segurança. Lamentavelmente, logo depois, né? O mesmo governo que introduziu essa ideia foi o mesmo governo que acabou com essa ideia, né? Então, foi lamentável isso. Sai o município do contexto da segurança pública, com um papel importante das guardas municipais, retorna uma responsabilidade para os estados, com as suas polícias, mas o governo federal também abriu mão da sua responsabilidade. Então, nós vivemos esse ciclo na segurança pública e que constrói o cenário que nós estamos vivendo hoje. Gente, podemos encerrar o programa, porque foi todo só de apresentação. Brincadeira. Pô, eu quero ser seu aluno, pô. Depois a gente não conversa aqui, eu sou seu aluno. Ô, Paulo, é óbvio que a gente não pode deixar de abordar, mas você foi consultor, né, do filme Tropa de Elite, que foi sucesso de bilheteria aqui no Brasil. E eu fico pensando assim, eu queria a gente vai abordar, né, pessoal de casa, tudo isso que vocês querem saber, que a gente sabe, mas essa questão do filme, aqui no Rio de Janeiro principalmente, parece que foi um marco, o filme Tropa de Elite. A visão da sociedade para a polícia militar. Eu acho que o filme trouxe algumas, a gente acredita, realidades ou fantasias. Vou até pedir para você, se puder, falar aqui com um pouco do pessoal de casa, mas a gente enxerga como sociedade que parece que aquilo foi um marco. O que você acha que de fato aconteceu como consultor do filme? Se houve de fato essa mudança, como que a sociedade começou a enxergar a polícia militar, se houve mais críticas, porque foi um grande sucesso aqui no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência sua. Logo depois do lançamento do filme, houve uma coletiva de imprensa da qual eu participei, que estava José Padilha, estavam alguns produtores, mas também tinha autoridade, né? O comandante-geral, na época, o Beratângelo, estava presente nessa coletiva. E eu fiz uma fala e que, para mim, foi muito importante, que foi uma visão, óbvio, né? A gente faz uma prospecção, né? Projeta o que você está experimentando, o que vai acontecer mais adiante. E eu falei o seguinte, daqui a 20 anos, as pessoas vão buscar um momento de inflexão na nossa trajetória, onde a população começou a ter uma visão diferente de segurança pública. E eu falei, vai chegar no filme Tropa de Elite. Em razão da importância do filme, para levar para as telas ou para o conhecimento do público, realidade. Não só no aspecto da polícia militar, como você observou, mas principalmente a interferência dos políticos, não política pública, dos políticos, nas decisões que deveriam ser técnicas. Entendeu? O Tropa de Elite apresenta um embrião, o Tropa de Elite 2 consolida isso, que foi uma resposta do Zé Padilha a uma crítica que foi feita a ele em razão de ser um filme panfletário. O pessoal mais à esquerda, mais radical, que era um filme panfletário. O Zé Padilha, ele contou a realidade, simplesmente isso. Se a população transformou o Capitão Nascimento no herói, isso é uma questão que independe, é uma variável não controlável de quem faz um filme. Primeiro que tinha um ator muito importante, Wagner Moura, que é um grande amigo, adoro Wagner Moura, um cara excepcional, ator, né? Um cara muito aplicado, é um cara que virou uma chave na própria vida dele, quando ele se transforma no Capitão Nascimento, né? Tem algumas questões de bastidores interessantes, que eu já falei sobre isso, já chegou ao conhecimento do público, enfim. Mas aí as pessoas transformam o Capitão Nascimento em um herói, porque é um camarada dedicado, um cara compromissado, comete erros, viola regras, viola normas, e parece que houve uma comoção, porque ele era um cara que torturava. Tortura é crime, ninguém duvida disso, né? Mas, num país de criminosos, num país de bandidos, pô, amigo, peraí, então a população,
abraçou o Capitão Nascimento e transforma a unidade como o BOPE numa referência, né, para o Brasil, para suas próprias polícias, e a unidade tomou outra dimensão. E modelos de gestão da unidade passaram a inspirar o modelo de gestão de outras unidades especiais e da própria Polícia Militar, não só do Rio, como fora do Rio. E a gente pode discutir mais essa adiante. Agora, o filme ele era para ser um documentário, Zé Padilha nunca tinha feito um filme na vida, Zé Padilha é um documentarista, fez um ônibus 74, foi quando ele entrou na segurança pública, né? Foi auxiliado pelo Rodrigo Pimentel, grande amigo. Sem o Pimentel não teria existido o filme Tropa de Elite. E aí ele se interessa em fazer um documentário sobre, na verdade não é só sobre o BOPE. Se ele contou a história do Sandro Nascimento, para falar do ônibus 74, ele agora quer contar a história do tenente negociador do BOPE, que era o Matias, que inspira o Matias, que é inspirado numa pessoa real, que é hoje o Coronel Batista, que foi meu aluno na academia, foi meu aluno do curso de operações especiais, que é retratado no filme, razão pela qual eu fui entrevistado quando era para ser um documentário. E você pode dizer que é um cara muito inteligente, junto com o Pimentel, decidiram fazer um filme. Então, Tropa de Elite é, sim, um grande marco, foi um grande trabalho. Apliquei na preparação dos atores uma experiência de antropólogos nos anos 80, nos Estados Unidos, de uma companhia de teatro chamada Performance Group, em Nova York, chamado Etnodramaturgia. É o meu trabalho de pesquisa que eu apresentei para a obtenção do grau de mestre, e que foi um trabalho que recebeu uma menção honrosa da Associação Nacional dos Pesquisadores em Ciências Sociais, ANPOX, foi indicação para a publicação, já tem um livro publicado no INEAC e NTC, né, que é até recentemente, tem um outro livro que fala sobre esse tema, mas muito mais voltado para a área organizacional, né, que já está na 6ª edição desse livro, Vai e Vença, Decifrando a Tropa de Elite, que eu explico isso, que a minha especialidade foi essa. E hoje eu falo sobre cultura organizacional para as empresas. Aos 15 anos aí, em razão do filme Tropa de Elite. Todo mundo quer saber por que o BOPE é o BOPE, como é que se consegue fazer. Olha, Paulo, a gente entrevistou alguns oficiais da Polícia Militar aqui no nosso canal e eu percebo que algumas falas são idênticas, né? A forma de falar. Então, eu acredito que até essa formação da polícia é a forma de falar, a forma de colocar as palavras, enfim. O Vai e Vença, que é o nome do seu livro, né? Eu escuto bastante essa Vai e Vença. Teve a Coronel Santos, Capitã Silva, então... Isso. E a gente percebe bastante. Mas eu queria buscar aqui um ponto que teve no filme 1, que é a vinda do Papa no Rio de Janeiro. Eu não sei se você estava participando dessa operação, se você estava na ativa, enfim. Mas como que foi todo esse movimento, né, da chegada do Papa aqui no Rio de Janeiro, numa época que a gente sabe que, até hoje, né, tem a violência, enfim, que a gente vive diariamente. Eu sou moradora da Baixada Fluminense, então chegar de Nova Iguaçu ao centro do Rio, eu passo por alguns locais, né, que eu vivo o risco diariamente. Então, como que foi, se você trabalhou de fato ou não, mas como tratou no livro, acredito, né, que você tenha participado. Na verdade, toda grande operação, ou uma grande visitação, ou um grande evento, como aconteceu no Rio de Janeiro nos últimos anos, nesse século ainda, mas nós estamos falando do século passado, que bom a gente poder falar isso, né? Acaba que em situações críticas você precisa de uma unidade de intervenção como o Batalhão de Operações Especiais. O BOPE é uma unidade que atua em ocorrências policiais ou operações policiais que estão acima da capacidade física, técnica ou psicológica dos policiais que cuidam da rotina, que faz um trabalho muito importante. Cuidar da rotina de um grande centro urbano, de uma cidade, é de muita responsabilidade. E quando tem alguma coisa que extrapola essa rotina, você precisa de pessoas preparadas para isso. Por isso que você tem unidades especiais. As unidades especiais servem para isso. Então, em situações como essa, como aconteceu no Papa, como aconteceu nos grandes eventos, acaba o BOPE ele tendo que ocupar determinadas regiões, e essa ocupação ela se dá exatamente para impedir a mobilização ou movimentação desses criminosos pela cidade. Então, é uma estratégia que a polícia adota e que ela, dentro de um conceito, a gente não soluciona o problema, e vou logo avisando, polícia não é solução para a segurança pública. A polícia atua na contenção do avanço da criminalidade e da violência. Toda vez que as polícias, por algum motivo, foram impedidas de agir, e eu falo isso porque meu trabalho de dissertação explica isso ao longo dessa história, o nosso marco é início dos anos 80, o que houve não foi uma redução da violência,
O que houve foi um avanço da criminalidade, uma expansão territorial desses grupos de narcotraficantes, principalmente, que atuam ocupando o território, que dentro de um mercado da droga precisam expandir seus pontos de vendas, da mesma forma que qualquer marca que precisa estar no mercado e expandir o seu território, é a mesma coisa faz os narcotraficantes. E a polícia serve como contenção, ela não soluciona o problema. Então, existem causas primárias que políticas públicas deveriam resolver e não resolvem. Por não resolverem, a polícia é sempre responsabilizada quando há aumento de indicadores de violência. Esse é o grande problema. E quando ela atua de uma forma eficiente, é óbvio que há enfrentamento, e no enfrentamento a polícia, na maior parte das vezes, ainda bem, ela vem sendo vitoriosa. Mas muitas das vezes a gente perde companheiros, pessoas inocentes perdem suas vidas, mas essa é uma realidade do Rio de Janeiro. Polícia não é solução para o problema. Então, de fato, a estrutura, né, política das UPPs, que era para ganhar aquele território, né, tentar dominar aquele território e tirar assim das mãos de narcotraficantes ou milicianos, era de fato um projeto bom, né? Porque Sim. iria você tirar o quê? O território, né? E tirando o território você ia empurrando, né? Tentando instigar. Então, hoje a gente não percebe mais tanto. Você acha que, de fato, foi se extinguindo esse projeto inicial das UPPs? Vamos explicar as UPPs, né? Primeiro, o conceito é excepcional. Ele é inspirado na própria experiência do BOPE, quando ele se instala ali no alto do Morro do Sintra, dividindo ali Parque Guilherme com a comunidade Tavares Bastos. E hoje a favela mais segura do mundo. Tá? Então, o BOPE ele se instala. Antes de se instalar, ele começa a fazer operações de ocupação, de incursão, para tirar ali os traficantes. E hoje lá você vai ver jovens de 23 anos, nascidos na comunidade, que nunca viram alguém armado de fuzil que não fosse um policial do BOPE. Por quê? Porque não existe traficantes armados lá. Tem tráfico? Tem gente, alguém está vendendo droga. Não importa. Sim. Mas da forma... Golpistas estão aí, ó, em toda esquina, inclusive de terno e gravata. Da forma que a gente vê hoje, né, em outras comunidades, não tem. Então, inspirado nesse modelo de ocupação de território, onde houve uma tentativa do 22º Batalhão, ali na Maré, fazer a mesma coisa, sim. Mas ele se instalou, mas ele não se integrou à comunidade. O BOPE se integrou. Trouxe projetos sociais para dentro da unidade. Mantém um portão de acesso à unidade aberto para que a população possa atravessar, o pessoal que mora mais no alto, ali da Tavares Bastos, no alto do morro, atravessar para chegar lá no Pereira da Silva. Então, as pessoas vão andando e passam dentro da unidade. Então, essa integração inspirou, né, a implantação das UPPs, que tinha uma finalidade, a UPP, e qual seja, criar um cordão de segurança dessas comunidades mais violentas, com vistas à Olimpíada e Copa do Mundo. Essa era a finalidade. Qual foi o motivo do sucesso do UPP? Além do conceito ser muito positivo, vamos invadir, vamos ocupar com polícia e vamos permitir que o Estado adentre com projetos sociais para atender a necessidade da população. Saúde, esporte, lazer, enfim. Aquilo que, não que a comunidade quer, aquilo que ela precisa. Tá? Então, enfim. Então, houve a primeira fase, mas a polícia ficou sozinha no processo. Eu fui uma das primeiras pessoas a chamar a atenção para isso. Fui criticado por colegas da polícia por conta disso, fui criticado por autoridades públicas por isso, mas eu falei, a experiência demonstra que quando há uma certa estabilidade social, ocasionada pela presença policial, e onde deveria o Estado adentrar com seus projetos, faz uma avaliação, faz um diagnóstico, faz um prognóstico e começa a aplicar estabelece os indicadores de desempenho, que política pública no Brasil cria-se o hábito de não fazê-lo, tá? Então, e você aplica esses produtos e vê qual é o resultado daquilo, e promove as correções necessárias. A polícia ficou sozinha. E começou a acontecer. Policiais militares, esses novos que chegaram, muito bem qualificados, pessoal de curso superior, professores de educação física, professores de dança, músicos, começaram a implementar projetos dessa natureza na comunidade, quando não é papel da polícia. Então, o policial era deslocado da sua função para exercer aquilo que o Estado não estava se fazendo presente. Entenda-se o Estado e também a Prefeitura, que também tem sua responsabilidade. Na Cidade de Deus, tinha uma policial feminina, que era bailarina, implantou um projeto de dança. A minha esposa soube,
E nós, através, na época do Coronel Seabra, que era o comandante das UPPs, nós conseguimos fazer uma doação. Minha filha dançou durante 12 anos da vida dela. Então, a gente temos uma afinidade nesse aspecto. Mas eu conversava com o Seabra, tudo bem, parabéns, mas olha, isso não é papel. E eu comecei a falar sobre isso, a polícia está sozinha nesse processo. Eu me lembro que quando da ocupação, invasão e ocupação da Rocinha, eu estava ao vivo em um determinado canal de emissora e comentei sobre isso. Falei, a minha preocupação é a polícia ficar sozinha nesse processo, não vai resolver o problema e ela vai ser responsabilidade pelo fracasso. O que aconteceu? Exatamente isso. E o José Mariano Beltrame soube que ele assistiu, estava assistindo lá no comando da operação, e de tarde ele replicou isso, a preocupação dele, que na verdade eu tinha falado mais cedo. Nada contra. E sei disso porque pessoas que estavam com ele me comunicaram isso. O secretário vai usar a sua fala aqui porque é o que está acontecendo realmente. É óbvio que ele não ia falar contra o chefe, que era o governador, que está aí, né, solto e já dando entrevista, né, e já se dizendo engraçado que ele vítima. É réu confesso, réu confesso, mas ele é pela... uma hipocrisia da porra, vou te contar. Mas vamos retornar aqui para não perder o foco. E as UPPs aconteceram exatamente esse problema. Né? E outra coisa que vou dizer o sucesso da UPP, que as pessoas não falam sobre isso. Havia um ânimo por parte da mídia em apoiar um projeto como esse. Né? Então, ela foi implantada porque determinadas emissoras, elas apoiaram, sabe por que apoiaram? Porque haviam riscos, vocês não devem lembrar disso, da organização dos jogos em transferir do Rio de Janeiro por questões de segurança. Aí você imagina o prejuízo que essas emissoras vão ter se não fosse produzir o sinal que ia ser vendido para o mundo inteiro. Então é óbvio que houve interesse comercial ao apoio às UPPs e depois que passou, acabou o apoio. Ó, pessoal de casa, lembrando, se inscrever no canal, ativar o sininho, né? Porque nosso convidado aqui é top dos tops, né? Tá lá acima do top. Eu vindo fazer uma outra gravação, teve uma operação na Cidade de Deus, eu sou de Jacarepaguá, né? Eu moro ali na região do Parque Olímpico. E aí, linha amarela, tudo fechado, né? Polícia passando, dando tiro e... Pô, a gente até pode falar sobre isso aqui, né? Podemos Como é que foi essa operação? E tem uma região de mata lá e a Globo filmou o helicóptero dando tiro. Enfim, como que você avalia essa situação dessa operação? A polícia ela tem uma limitação de forma de atuar. Tem um efetivo limitado, né? que não pode crescer muito em razão de compromissos financeiros do Estado. O Estado não pode comprometer parte da sua receita, que já está no limite, contratando os novos policiais. Então, nós temos um problema sério aqui no Rio de Janeiro em relação a isso. E o que nós vemos hoje numa polícia que deve ter um efetivo aí em torno de 44 mil homens, pega 15% disso de férias e de licença, que é muito maior, tá? Quando você fala de licença médica, é muito maior. Sim. Eu não tenho esse dado, eu não vou ser responsável de falar esse dado. Mas você pega lá pelo menos aí 38 mil, divide em 3 turnos, que é mais ou menos como funcionam os turnos da Polícia Militar. Aí pega um turno de polícias, 38 mil dividido por 3, e aí você faz uma divisão de quantidade de pessoas que precisam de um policial estar tomando conta. Dá alguma coisa em torno de um policial para cada 1.200 habitantes aqui no Rio de Janeiro, considerando o Estado com 16 milhões e 700 mil. Tá ok? Aí você vai a Nova York, a relação é 1 para 350. Só de você me contar isso, eu já acho que a conta não fecha. Não fecha. Então não fecha. Fecha. Aí o que você faz? O que a polícia faz hoje? Sobrecarrega o seu efetivo. Na busca de manter um determinado padrão de normalidade, ela está sobrecarregando o seu efetivo, pegando o policial na folga, quando deveria estar descansando, e coloca ele para trabalhar. Ele podia estar no bico, cara, mas aí você está institucionalizando essa sobrecarga do policial. Essa é uma bomba relógio que em algum momento ela vai explodir. O que significa isso? Os policiais que estão sendo sobrecarregados vão ser licenciados, e o maior problema de licenciamento médico na polícia é psiquiatria e ortopedia. Por quê? Cara, é o tipo de serviço. Sua esposa está trabalhando pra caramba. Então. Não, minha mãe não está mais lá, não está mais lá. Não. Tá Minha esposa hoje cuida do nosso negócio, nossa empresa, não tem mais condição. Além dessa questão pessoal, que muitas das vezes a sociedade ignora, por questões até estratégicos, né? Não ver o policial, não ver o policial militar como um ser humano. Há uma tendência por parte da mídia, há uma tendência por parte de determinados partidos que tem como estratégia atacar a polícia, que tem como estratégia não buscar uma solução para o problema da sobrecarga policial, a qualidade do serviço prestado, não é isso? A estratégia é atacar a polícia como se fosse anular a polícia.
acabar com a polícia. Mas, enfim. Mas isso é uma questão que é muito grave também, é a qualidade do serviço prestado. O policial militar, numa situação de normalidade, ele pode estar ali com a sua presença física. Mas quando for necessário intervir, um policial que está estressado, está cansado, mais de 6 horas de serviço, ele começa a perder, de uma forma assim, muito rápida, a capacidade de perceber e raciocinar o que tem que ser feito. Por isso que, muitas das vezes, a gente vê numa operação policial, o agente público, ele imediatamente recorre ao último nível do uso da força. Ele recorre logo à arma de fogo, numa situação muito simples que ele poderia evitar e gerenciar de outra maneira. A questão de atirar ou não me remete muito à situação ocorrida do ônibus 174, né? Sim. Que também é um documentário que você falou no início e acabou que a gente não abordou aqui, então acho que a gente pode até abordar agora. Parte da mídia sempre culpa o policial, né? Parece que querem colocar sempre a culpa no policial, nem sempre a culpa é do policial. Naquele momento específico ali, quem acompanhou, eu era adolescente naquela época, mas eu acompanhei, eu vi o documentário. De fato, houve um erro ou de abordagem, porque teve uma vítima fatal, né? E o que poderia ter sido diferente ali agora, falando aqui, lógico, um estúdio controlado, enfim, anos depois, mas o que poderia ter sido feito ali no ônibus 174? Eu vou até acrescentar, já vai abordar esse assunto, se a gente teve a questão muito parecida quando aconteceu o caso na Ponte Rio-Niterói, que teve aquela figura, né, do ex-governador do Rio de Janeiro. Esse é um fanfarrão, né? Esse é um fanfarrão, que fez aquela comemoração e tinha uma vítima ali, né? Então, assim, eu acho até que ele quis passar, assim, dizendo assim, foi o Estado que determinou o tiro, para não, sei lá, para tirar a culpa mas a figura de um chefe de Estado tá comemorando a morte de uma pessoa foi muito emblemática. Então, assim, a gente queria que você também se pudesse falar um pouquinho sobre essa situação. Vou unir as duas situações, então. Na ocorrência da Ponte Niterói, eu estava ao vivo na Globo News, né, acompanhando lá e fazendo a narrativa e junto com alguns jornalistas, né. No Brasil é muito interessante que o jornalista ele sabe de tudo, que ele conhece tudo, especialista de tudo. É impressionante essa porra. Eu fico impressionado com a capacidade do jornalista brasileiro. Eu queria até, de repente, conhecer o programa... Tem os advogados que são assim também. Será que até são mestres de tiro também? Não, né? Porque aí tem um buraco mais embaixo, né? Tem que acertar no alvo. Eu vejo o seguinte, cara, poxa, você ter opinião, problema nem você ter opinião, mas falar com autoridade, quando você fala na mídia, né? Pô, você tem, a princípio, a chancela da organização que te levou. Por isso que também lá na Globo News não me chamam mais. Por isso que não me chamam mais. Persona não grata. Não, por isso não, porque eu dei uma pancada muito doída, né, no comentário que foi feito. Né, que foi falado... Porque mas pode ficar tranquilo, tá? Aqui você pode dizer. Não, mas tudo bem. Mas se falar alguma coisa, eu vou dar pancada também. Fique tranquilo. Eu não tenho problema em relação, não, cara. Então, houve um comentário lá, de um determinado repórter, que eu conheço, já, desde quando ele estava no Extra, né? Bom, tem uma boa relação com ele, mas ele lógico, né? É a visão do jornalista, né? E esse jornalista militante, que é mais comum aqui hoje no Brasil, do que aquele realmente isento, que está apresentando informação, que ouve os dois lados e que permite que quem assista, ele chegue a uma conclusão a partir da sua matriz de valores, correto? Então, ele falou sobre o seguinte, tomara que não seja um ônibus 74. Pois não, Storani. Eu falei, alguém se lembra quantos reféns foram salvos no ônibus 74? Vocês se lembram? Eu não me lembro. Quantos foram salvos, não. Esse é o X. Mas todo mundo sabe que morreu a Geisa Firmino dos Santos, professora, uma moradora da comunidade da Rocinha, que tinha uma filha pequena e estava grávida. Um desastre, amigo. Desastre. Então todo mundo fala disso. Haviam 10 reféns no ônibus. 9 foram salvos. Qual o percentual de acerto? 90%. Então, errou 10. As pessoas falam do 90% de acerto. Eu perguntei para os repórteres, né? Que ficaram atônitos quando eu falei isso, porque ninguém se lembrava disso. Eles são jornalistas e não se lembrava dessa porra, cara. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, estou diante de um bando de pateta, né? Que fica aqui falando um monte de ideias para verborragia,
mas não sabe o que aconteceu lá atrás, na realidade. Eu falei, que política pública consegue 90% de assertividade? A gente consegue atender 90% das pessoas que buscam o serviço médico numa emergência? Porra, não tem de longe. 90% de você, um conteúdo de uma matéria ser dada por uma determinada turma de uma escola pública, consegue fazer isso? Não. Falei, cara, e você não fala nem da saúde, você não fala da educação, mas você quer falar de segurança pública. Tudo bem, perdemos uma vida. E eu falei, e lembrando que a perda da vida foi por conta de uma intervenção de uma determinada autoridade do Estado, depois ele citou a autoridade, que foi o governador da época, que deu uma ordem direta para o comandante do BOP, aí o erro está aí, de ter acatado uma ordem do governador do Estado para retirar uma das alternativas táticas para a solução daquela crise com o refém. E qual foi? O atirador de precisão. Todo o cenário era para a utilização do sniper, toda a conjuntura. Mas o governador, na época, tinha pretensão política a se candidatar à presidência da República. Então, como é que ele iria depois ficar justificando um tiro de 762 atravessar o crânio do Santo Nascimento em horário nobre? Então, tirou-se o comandante na época, que eu considero esse comandante da época, que foi, na verdade, ele foi colocado lá, não era operações especiais, embora tenha servido o BOP, não era. Não estava afinado ele, por ser de uma geração muito lá de trás, com os protocolos que estavam sendo ainda consolidados de crise com refém, de um protocolo internacional na invenção do BOP. Sim. Que o GAT São Paulo, desde o final dos anos 80, já faziam isso. Aqui no Rio de Janeiro houve um delay. A minha geração que estava no BOP, que estava implantando isso, eu saí em 99, o fato ocorreu em 2000. Esse comandante que chegou numa medida de quase que ser um interventor ali na unidade, por algumas questões do comando geral com o comando do BOP anterior, enfim, não vou entrar em detalhes, e tirou-se o sniper. Então se tirou a única ferramenta daquela que poderia solucionar, aí, mas o que iria ocorrer? Morte do Santo Nascimento. O que aconteceu na ponte de Niterói, o sniper utilizou, 37 pessoas foram salvas ali. Certo, correto? Então, crise com refém, você tem estimativa de risco, elas não são, a busca é 100%, todo mundo salvo. Reféns, tomador de reféns, policiais, e nem se fala inocente. Mas se você precisa sacrificar alguma coisa, amigo, tem que ser o tomador de refém. A pessoa que gerou o problema. Até porque essa pessoa do sequestro, a gente percebe que ela é uma bomba relógio, né? Teve um caso em São Paulo também, da menina que infelizmente ela faleceu. Eloá, eu acho. Eloá, o nome dela. Por quê? Porque Santo André, se não me engano. o sequestrador, ele é uma bomba relógio. A qualquer momento ele está ali, né, e vai, É esse de perfil, fato... o perfil, aí que tem uma questão toda, né? Quando você tem uma crise com refém, o tomador de refém ele precisa fazer uma análise do perfil psicológico dele. E alguns perfis, eles já direcionam a negociação, que é a principal ferramenta de gerenciamento de crise, resolve 82,3% de crise no mundo com negociação. Mas desde que você tenha o perfil do tomador de refém. Se ele tiver ali uma motivação, por exemplo, psicológica, há um problema psicológico, amigo, isso é gravíssimo. Alguém que tenha, por exemplo, está sob ação de psicotrópico, de entorpecente. Você até gerencia a negociação para que passe o efeito. Foi tentado com o Santo Nascimento, mas não teve. Ele tinha lesões cérebros ali em termos comportamentais, ele era um sociopata, como era o rapaz lá da Ponte de Niterói. O camarada traído, como já aconteceu em Nova Iguaçu, ali na Avenida Brasil, o BOP foi acionado, o camarada traído, aí já viu, né? Traído, emocional. dentro de um ônibus fez reféns também. E são essas situações críticas. Quando é, por exemplo, um assaltante, quando é um ladrão, houve um roubo interrompido, esse é o melhor cenário para se atuar em crise com refém, porque a possibilidade de todos saírem com vidas é máxima. Mas quando você analisa a ocorrência com esse perfil, então você precisa usar de ferramentas e sabendo que dificilmente a gente conseguirá tirar 100% das pessoas, por exemplo, que poderá o tomador de refém ser neutralizado por um tiro de comprometimento. E o que foi que aconteceu na ponte, deveria ter acontecido no ano 74, não aconteceu. E hoje, o BOP pagou esse preço. Sim. Entendeu? Porque no imaginário das pessoas, o BOP errou. Errou o comandante do BOP, errou o governador. Tanto é que na entrevista dada pelo fanfarrão do governador na época, ele falou, a decisão foi técnica, eu não me meti na decisão.
e o comandante do BOP, Coronel Nunes. Não houve intervenção, a decisão foi nossa, os parâmetros foram estabelecidos, a decisão foi minha, gerente da crise, que tem que ser dele, porque está no ambiente, está vendo a coisa acontecer, conhece tecnicamente o que deve acontecer, conhece também as ferramentas que ele dispõe e o nível de proficiência de todas as equipes, do negociador, do atirador de precisão, da equipe tática, que necessariamente precisa atuar quando você usa a segunda e a terceira alternativa, enfim. Então, o ônibus 74 é essa a história dele. Tá. Olha, vamos lá. Mas por que você não participou do filme? Você, porra, essa pinta aí de galã de Hollywood, pô, olho verde. Eu ia até comentar, que parece ele falou, vou fazer 60 anos. Gente, então, Pô, trabalhar no Estado é bom, hein? Você tinha que estar no Fez cinema, bem, pô. tem colágeno no Estado. Deixa eu falar essa questão do documentário. É que as pessoas, elas esquecem que todos nós somos seres humanos, inclusive Santo Nascimento. Todos nós, não só nós três aqui, não estou falando todos nós que estamos assistindo. Nós somos produto de todo um histórico, desde o nosso nascimento, a forma que nós fomos criados em família, a escola que nós frequentamos, o trabalho que nós escolhemos. São 3 dimensões sociais. E muitas das vezes, a religião que nós professamos. Tá? Então, estou falando de 4 dimensões sociais que ajudam a formar o que nós somos. Ok? O Santo Nascimento, como muitos brasileiros viveram em famílias violentas, em ambientes violentos, o Santo Nascimento, a minha esposa, que é psicóloga, ela fala muito isso. Todos nós estamos ali no limite. A nossa sorte é que a gente conseguiu se equilibrar em cima do muro para a gente cair para um lado ou para o outro. Então, nós estamos ali, somos no limite, borderlines, uns mais, outros menos. A nossa sorte é que nada aconteceu para a gente virar para um lado. Mas, às vezes, há um empurrão e a gente consegue segurar-se. Então, o caso do Santo, como muitos outros, na verdade, se tornou ali um sociopata por conta de uma construção, sim, da própria vida dele. Mas quantos brasileiros não passaram o que ele passaram e não se tornaram bandidos? É igual, é muito comum, os amigos que nós sentamos aqui, né, que fala sobre a questão da comunidade. Ah, ele é bandido porque é pobre. Opa, peraí, e mora em comunidade. Quer dizer, então, que todo mundo que nasceu e mora em comunidade é bandido? Não, porra. Basta você chegar de manhã para uma operação. Tanto é que as operações que a gente fazia no BOP, a gente evitava 2 horários. O horário de saída dos trabalhadores e estudantes e a hora que os estudantes e os trabalhadores retornavam. Por quê? Porque o fluxo é absurdo de pessoas. Então, a grande massa das pessoas que moram em comunidades são trabalhadores. Vivem com dificuldade. Se tornaram bandidos? Imagina essa massa de trabalhadores que precisa aturar uma porra de um baile funk, que vara a madrugada, numa quinta, por exemplo, quando eu tenho que trabalhar na sexta-feira. Num domingo, quando eu tenho que trabalhar na segunda-feira. Vai um morador reclamar do baile funk lá dentro para ver o que acontece. Então, eles vivem sob a pressão constante da polícia, muitas das vezes, que não sabe identificar ou tratar muito bem o cidadão, e aí vem a crítica acertada que fazem a comportamento de determinados policiais, não da própria polícia, que a orientação da polícia não é isso, né? É alguns policiais estressados, emocionados demais, que acaba tratando mal um cidadão quando você tem que tratar bem para ele ser um aliado seu, e não alguém que vê você como inimigo. E lá dentro, exatamente, eles são oprimidos por aqueles traficantes, exatamente por essas condições. Então, Santo Nascimento, que tentou se mostrar ali, que foi fato, é realidade. Viu a mãe morrer na frente dele, viveu com situações de dificuldade, foi um sobrevivente da chacina da Candelária, enfim. Mas quantos da Candelária não se transformaram em bandido, embora fizesse lá pequenos furtos e tudo, muitas das vezes com violência, mas não se tornou um Santo Nascimento. Não entrou dentro de um ônibus para assaltar, e quando foi interrompido o assalto, tomou refém. Então, há de se ter cuidado, é quando a gente transforma um caso que deveria ser tratado como exceção, como regra. Da mesma forma que tentam tratar todos os policiais como muito violentos. É muito comum em entrevista me perguntarem, por que a polícia é tão violenta? Eu fico, ora, será que porque a sociedade é muito pacífica, ela não suporta a violência? Ou esse policial veio de algum lugar muito violento para ser policial aqui no Rio de Janeiro? É isso? Ou no Brasil? Ou ele vem da própria sociedade que é violenta? Eu adorava quando falavam o seguinte, por que a polícia é tão corrupta? Eu falei, peraí, a sociedade é muito honesta, é isso? Então, diante da corrupção policial, ela não tolera essa corrupção porque ela é muito honesta? Ou policial que vem da sociedade e que vem com esse viés e vê a oportunidade ali de ser desonesto, ele se torna desonesto. E uma coisa que é interessante, vou falar aqui para vocês, que eu já venho falando isso já desde o início do ano. Pautas, valores cardinais, né, como
honestidade, probidade, integridade, saíram da pauta de discussão, de ninguém fala mais isso. Parece que esses valores deixaram de ser valores no Brasil. Então, tudo que está acontecendo agora é para justificar erros de pessoas do passado. Então, você não pode falar de honestidade, porque você vai atentar contra quem está no poder. Probidade, se quem estava no poder for improbo. Integridade quando não for. Então, só a gente buscar os últimos governadores. gente, faz a lista aí. cara, eu estou te falando. Olha o Sérgio Cabral solto agora pagando de vítima, meu Deus do céu. Pois é, ele foi réu, confesso, Rapaz, mas ele está solto pela presunção da inocência. Você consegue me explicar isso? Não consigo. Porque... Brasil, consigo. Estamos no Brasil. País de bandido, país de bandido. Tentaram te puxar para política? Já algumas vezes, mas eu não quero isso para mim, não. Não quero isso para minha vida, não. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não é tranquilidade, não. Não quero me envolver mais com esses caras, não. Chega de bandido, cara. Não quero essa porra, não. Uma pergunta que eu queria fazer, que é uma frase que teve no filme Tropa de Elite 2, e que ficou uma frase muito emblemática, e até por isso, sei lá, tiveram diversas matérias, enfim. Aquela frase que o Capitão Nascimento, né, o personagem, fala: a polícia militar tem que acabar. Essa frase, que é uma frase marcante do filme, qual a sua opinião sobre isso? Continuando assim, tem que acabar? Não precisa acabar, dá para melhorar, mas essa frase, ela é emblemática, né? Então, qual a sua opinião sobre essa frase exatamente que ele fala no filme, diante de tudo que aconteceu, né, no Tropa de Elite 2, essa questão que fica bem clara, que é o que a gente estava falando aqui, dos governadores, enfim, dos políticos envolvidos diretamente nos comandos da Polícia Militar, enfim, e aí a Polícia Militar tem que acabar. Queria que você desse sua opinião sobre isso. Bom, primeiro ele estava fazendo uma licença poética, isso, né? Então, como eu disse que no Tropa de Elite 2, o Zé Padilha, ele se viu ali numa necessidade de dar uma resposta às críticas que foram feitas a ele. E talvez esse momento tenha sido o momento para ele criar ali um ânimo de apaziguamento das críticas e dos grandes amigos que eles têm, que são de esquerda, enfim, nós temos, eu tenho, não há problema nenhum. Então, foi muito por aí. Mas eu faço uma outra análise mais adiante sobre isso, né? Quando ele fala de uma instituição, que é uma instituição pública, você tem que remeter esse modelo para as outras instituições públicas. E ele fala isso dentro da Assembleia Legislativa, quando ele fala que tem que acabar também. Ou tem que acabar o quê? Existe uma lei natural, que é a lei da destruição. Para que algo novo surja, você precisa destruir a outra. Não pode ajeitar, não. Tem que derrubar um prédio. Mas você vai... Gostam de me perguntar, eu adoro essas perguntas, né? Como acabar com a corrupção na polícia? Eu falei, simples. Primeiro, que não existe nenhum movimento de baixo para cima, é sempre de cima para baixo. Então, não quer acabar com a corrupção na polícia? Acaba com a corrupção lá em cima. Acabando lá, um efeito natural, cascata até chegar aqui embaixo. Agora, vocês querem acabar com uma instituição, achando que vai resolver o problema lá de cima? Não, absolutamente. Você não vai. Então, quando ele fala isso, na minha interpretação, ele fala o seguinte: as instituições têm que acabar. Mas acabar no seu sentido, é se reverem, é ver quais são suas matrizes de valores. Então, imagine se todo integrante honesto de uma instituição achasse que essa instituição ela teria que acabar. No STF alguém vai falar essa mesma coisa. No Congresso Nacional, idem. No Executivo, idem, da Presidência da República, em qualquer lugar. As instituições precisam acabar, elas precisam se renovar. Só te cortando, desculpa, Paulo. Sim. Sobre essa questão da renovação, eu e o Rian, a gente sempre conversa sobre essa questão de STJ, STF, as indicações. E a gente pensa que deveria ser de carreira, um concurso público e tal. Você acha que, por exemplo, serviria na Polícia Militar os comandantes de batalhão fazerem um concurso, terem, por exemplo, uma titulação para comandar, ou de fato a formação já leva ele a isso? Seria uma maneira também de... A formação leva a isso. O que poderia se repensar, e foi tentado, mas não foi adiante, um novo modelo estrutural da Polícia Militar, em termos de organização. Por quê? A polícia, desde quando foi extinta a guarda militar de Dom João, né? Isso, Dom João VI, a Guarda Real de Polícia da Corte, ela foi extinta por questões relacionadas à indisciplina institucional. Aí foi criado o Guarda Civis Permanente, uma sequência histórica. Depois, pelo regente Feijó, até 1920, a polícia não passou 20 anos sem uma mudança estrutural. E aí vem a República, aí vem o termo Polícia Militar, que é adotada em 1920, né?
E de lá para cá mudou-se pouquíssima coisa em termos estruturais. Então nós estamos falando aí, né, 100 anos sem nenhuma modificação. O regulamento da polícia é de quando? Ele é muito antigo, muito antigo. antigo. Então deixa eu, uma visão que eu tenho é que eu acho que nós temos que avaliar o seguinte: o modelo atual atende às necessidades da população? Essa é uma pergunta interessante. Acho que já passou da hora de uma avaliação dessa estrutura. Qual é melhor? De repente chegar à conclusão que não permanece, que para a cultura brasileira ela é aplicável, é a melhor solução. Mas não achar que simplesmente funciona desse jeito, sempre foi assim, vai continuar assim. Não. O mundo evolui. Nós viemos do Australopithecus afarensis, depois africanos, depois o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo sapiens sapiens. Nós continuamos a evolução. A gente não pode parar nesse processo. Isso aí já vem da antropologia, né? Porque você também é pós-graduado em antropólogo, sou antropólogo. Você tem um centro social, né? Queria que você falasse um pouquinho dele. É Pedro Storani o nome? Meu filho. É o seu filho. Como é que foi? Você e sua esposa? Esse centro é a criação de vocês mesmo, familiar? Como é que é isso? Olha lá, vamos lá. Meu filho desencarnou há 7 anos atrás. 29 de abril está completando mais um ano, uma cardiopatia congênita. Caramba! Fez uma cirurgia cardíaca, trocou uma válvula. 2 anos depois, essa válvula teve uma trombose. Em casa, uma sexta-feira de manhã, fomos acordados. Estava em casa, graças a Deus, estava em casa. Quantos anos ele tinha? 22 anos. Caramba. 22 anos. O cara mais inteligente que eu conheci na vida. Uma memória fantástica, um leitor ávido, um cara que conhecia tudo e amava tudo, né? E 2 anos antes da partida dele, quando ele fez a cirurgia, que ele estava no CTI, que ele retornou da sedação, eu e minha esposa do lado dele, né? E ele queria falar alguma coisa, estava entubado ainda, eu senti que ele queria falar, eu falei, pô. E depois que desentubou e tudo, ele falou, cara, eu estou vindo com uma mensagem aqui, nós temos que dar atenção para as crianças. Aí eu não entendi na hora. Bom, nós somos espíritas há 30 anos, eu e minha esposa, somos família espírita. A gente entende como é que essas coisas funcionam, mas eu falei, filho, primeiro se restabeleça, depois a gente vê isso. Aí logo depois ele se restabelecendo, teve uma complicação em razão do anticoagulante que ele tomou. Ainda no hospital? Isso. Ainda no hospital, era para ficar 7 dias, ficou 21 dias. Caramba. Uma dor de cabeça renitente, né? Uma febre que ninguém explicava. E visitado pelos amigos dele, na época ele fazia publicidade na SPM, tinha feito direito na PUC. E ele, num dia assim, junto com um amigo dele... ele já estava formado em direito? Não, ele interrompeu para fazer... Tá. Essa é uma história muito legal de quando ele foi falar isso para a gente. Ele estava uma visita de um amigo dele, de uma banda, meu filho músico, baterista, e um amigo dele da banda, que se tornou formado em mais pela FRJ, rege um coral na Universidade de Vitória hoje, né? E ele trabalhava num projeto social de educação de música, ele dava aula de violino para a comunidade, ali em Vila Isabel. Aí meu filho, pai, se lembra que eu te falei, dá atenção para as crianças? Olha o que o Jean está fazendo. Aí ele falou, aí fiz umas contas rápidas, quantas crianças ele atendia na comunidade. Eu falei, Jean, no final das contas, você tem 20 alunos, quanto você acha que vão ser músicos? Ele tinha, acho que uns 4 vão ser músicos. Quanto você acha que vão usar música, talvez para entretenimento, para mais uns 5 também? Os outros talvez desistam pelo meio do caminho. Eu falei, então você pode salvar aí 8 crianças, 10 crianças. Aí eu falei, cara, botei isso numa escala, isso multiplica rápido. Aquilo ficou na minha cabeça. Aí meu filho, deitado assim na cama, pai, não se esqueça disso. Tudo bem. Meu filho sai do hospital, graças a Deus. Ele parte, né, no dia que era a partida dele. 2 anos depois da partida dele, nós mudamos onde a gente morava, a gente foi morar para outro lugar, num apartamento que era para ser uma base nossa. Não conseguiu mais ficar na casa. A casa era muito, nós fizemos muito para os nossos filhos. Eu acordo de manhã, dou um salto de manhã, virei para minha esposa, acordei e falei, cara, tive com o Pedro. Pedro mandou uma mensagem. Ela, qual? Está na hora de começar o trabalho. Ela, que trabalho? Eu falei, não sei. Só me lembro dele chegando para mim 2 anos depois. Caramba. Ele virou para mim e falou assim, pai, acorda que está na hora de começar o trabalho. Aí minha esposa, pô, qual o trabalho? Eu falei, não sei. Ela, durante o dia a gente vai saber. Aí no final do dia, minha esposa, educação de música para as crianças. Minha filha já fazia medicina, minha filha hoje é médica, fazendo 3º ano de residência em pediatria no FRJ, se preparando para a próxima residência. Ela chegou da faculdade, senta aqui.
aconteceu isso. Ela, nós vamos abrir um centro de educação de música, que o Pedro falou lá atrás, a minha filha, opa, se tem música tem que ter dança, porque eu dancei 10 anos da minha vida, minha filha Você falou, formada, garota sensacional, cara, Ela era mais nova? Mais nova que o Pedro. Ela é estudante de medicina, o primeiro óbito que ela constatou foi do próprio irmão, cara. Ai, nossa. Caramba, que duro. Foi duro. Mas minha filha é uma rocha, cara. Estavam os 4 em casa no dia? Um dia em casa. Eu que viajo muito com palestra, naquele dia eu estava em casa, 6 horas da manhã, a namorada do Pedro bate na nossa porta chamando. Eu sou grato a Deus por eu estar em casa, porque se acontece fora de casa, puta, rapaz. Não ia saber como é que é. Se eu estivesse viajando, minha esposa tivesse que ficar sozinha para gerenciar uma situação dessa, como isso ia levar para o resto da minha vida. Deus foi muito bom, eu estar em casa. E a gente sentou ali, começou a conversar, começamos a escrever como é que vai ser, vamos alugar, aonde vai ser, talvez na Praça Seca, porque lá está uma situação muito difícil, as comunidades se enfrentando. Aí chamei o Jean e um outro amigo do Pedro, da banda dele, o baixista, o Diego Pirozzi. Cara, queremos fazer isso, eles ficaram animados, vamos fazer aonde? Aí começamos a procurar lugar, isso assim, levou uns 3 meses. Aí um dia o Jean, cara, tio, a minha avó está vendendo um terreno que ela tem numa casa antiga dela lá na Malé. Malé é uma região que fica ali em Magalhães Baixo, Vila Militar, né? Ali antes de chegar em Realengo. E eu conheço, porque ali tem uma obra social do Centro Espírita Antônio de Aquino, que é uma obra social do Leão Denis, que a gente frequentou muito tempo. Eu conheço lá, conheço as pessoas lá, a gente ajuda lá. Aí ele me deu o endereço, eu fui, entrei na Malé, Rua Newton, Rua Arquimedes, quando eu tomei, eu olhei no centro, falei, já estive aqui. Tirei uma foto, mandei para minha esposa, ela falou, é aí. Ela não falou nada, é aí. Compramos o terreno, em novembro, em janeiro começamos a construção, terminamos no meio da pandemia a construção, 12 pessoas trabalhando. Abrimos a inscrição logo no ano seguinte, quando as escolas voltaram à atividade, e de cara assim a gente conseguiu colocar ali, 300 crianças. Hoje temos 424. Educação de dança e música. Dança nós temos lá balé clássico, sapateado, que minha filha foi uma das melhores sapateadoras juvenis do Rio de Janeiro, ela é sensacional. Ela dançava onde? Dançava na Academia Corpus. Que é lá em Vila Valqueire, o pessoal conhece bastante, e que nos festivais levava quase tudo, cara, impressionante. Hip hop e jazz. Música, nós temos violino, violoncelo, viola erudita, né? Flauta transversa, teclado, bateria, que é o único lugar que tem a sala, que tem uma sala para cada modalidade, guitarra e baixo. Violão, desculpa, baixo eu já falei. E a gente abriu e a gente atende as crianças. Gratuito? Tudo gratuito, não pagam nada. Ainda 70% dos recursos a gente que coloca, tem algumas empresas de amigos que estão ajudando, que são parceiros, né? Uma associação de bancos, a Eucântica do Rio de Janeiro, a First Class aqui, que é uma franquia, que eu conheço o dono, que é meu vizinho, aqui do Rio de Janeiro, o Curumim, que é uma escola lá de Realengo, que são amigos nossos, que já cederam as bolsas de estudo para os nossos alunos que estão para fazer Enem. Dos 5, 4 já estão já em faculdade. Foi muito legal, muito legal. Gente, Ô, Paulo, e se alguém quiser, pessoal de casa, se alguém quiser fazer uma doação, como que faz? Olha, a doação que a gente precisa, doação financeira, se quiser, né? Nós temos uma página ccpestorani.org. Lá vocês vão conhecer o projeto, vão conhecer o trabalho e tem lá a forma de ajudar. Mas se quiserem também apenas visitar, nós temos lá o Instagram CCP Estorani, Centro Cultural Pedro Estorani, CCP Estorani. E se não quiser ajudar e não quiser visitar, a oração de vocês ajuda muito a gente. Já ajuda. Pessoal de casa, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, siga nossas redes sociais, a do nosso convidado e, claro, a rede social do Centro Pedro Estorani. Centro Cultural Pedro Estorani. Centro Cultural Pedro Estorani, visitem a página, façam suas doações, ou financeiras ou em oração, né? Poxa, você acha que se de fato houvesse a integração, né, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, hoje temos também o CEAP, né, Segurança Estadual, Penitenciária, se tivesse uma integração real entre todas essas instituições policiais, você acredita, de fato, que haveria solução para o Rio de Janeiro, que há a solução para o Rio de Janeiro? Olha, a integração ela já existe, não de uma forma que a gente poderia achar, que as estruturas funcionassem de uma forma contínua. A Guarda Municipal como polícia de proximidade,
ou do trânsito. A gente não vê mais guarda de trânsito. Acabou. Acabou a guarda de trânsito. É verdade, tinha reparado. Acabou. Por que eu pensei nisso? Porque outro dia fizeram uma filmagem, né, de um patrão da Polícia Militar, mas eu não sei qual era, da onde era, nem por que era, mas ele estava passando e do lado tinha um rapaz de moto sem capacete. E aí a grande crítica era, poxa, a polícia poderia, né? Aí eu fiquei pensando, aí eu penso em várias situações, porque assim, para você poder parar, sem você estar no abuso de autoridade, você teria que ter o bloquinho, que hoje não é mais bloquinho, é palme, né? Para você fazer a infração de trânsito e de fato. E cadê o reboque se você for aprender a moto? Enfim, são várias situações. Por que aquele patão iria parar aquela moto se ele não tem o bloco para fazer a infração de trânsito? Não é um crime você tá sem capacete, é infração. É infração, não é crime. E aí ele ia fazer o quê? Perder tempo? Às vezes ele poderia estar indo, sei lá, para uma ocorrência, não sei. Mas tinha uma crítica severa, né? Porque a polícia É a hipocrisia da imprensa e de alguns supostos especialistas que não entende que o ato administrativo, o poder de polícia, ele também avalia a conveniência e oportunidade de agir. Será que é conveniente, oportuno parar ali agora para resolver um problema de infração de trânsito, quando eu tenho uma missão para cumprir, promover a segurança pública? O que é mais importante? Promover a segurança pública ou cuidar de um problema de infração de trânsito? O cara pode cair, quebrar a cabeça, claro. Cadê a fiscalização de trânsito? Cadê as operações de trânsito para inibir? Então, se for assim, meu amigo, o policial vai passar e ver um comércio ali aberto, comércio regular, vai começar a prender camelô, se for desse jeito. E quando é uma infração, a postura municipal. Então, esse é o grande problema. No BOP tem uma regra muito básica, eu não vou repetir aqui a frase ainda, mas é demonstrado no filme Tropa de Elite, cada um que seu cada um. A frase lá é diferente, mas é muito chula, eu não vou repetir aqui no ar. Lembro. Então eu não vou repetir. Cada um que seu cada um. A gente quer que uma instituição faça aquilo que não é sua responsabilidade direta, pode ser até indireta, mas deixe de fazer a sua. Mas peraí, cara, está fazendo muito bem a sua? A gente só pode querer ir além quando você está fazendo muito bem a sua, ou quando há oportunidade para fazer, sem você interferir na sua finalidade principal. Enfim, é isso que nós vemos hoje. O que nós temos, poderia haver uma integração maior. Sim, ela já existe, já melhorou bastante do que era antigamente. Estratégias que foram montadas para promover essa aproximação entre polícia militar e polícia civil, isso foi muito bem sucedido. A Guarda Municipal se integrou mais do que até na época quando eu era diretor da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. A gente percebe aqui no centro do Rio, o centro presente, assim, do que eu vivi. Há um trabalho integrado. Eu vivi antes, eu vivi depois, eu vi todos esses furtos de ônibus, de pedestre, deles correndo entre os carros. Eu, graças a Deus, não fui nenhuma vítima, mas já aconteceu assim na minha frente, diversas e muitas vezes. Mas vamos lá. Primeira coisa que precisamos ter em mente, quem está nos assistindo, principalmente o cidadão leigo, polícia não é a solução para o problema de segurança pública. Já falei anteriormente, é contenção do avanço da criminalidade. O que resolve o problema são políticas públicas consistentes para intervir nesse ciclo permanente de produção de crime e violência. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu dou uma disciplina no curso superior do Ministério Público, em curso de pós-graduação, que é formulação e análise de políticas públicas de segurança. E uso dois grandes trabalhos de pesquisa realizados, um pelo Observatório de Favela da Maré, que são sociólogos que trabalham na Maré, que fala sobre o perfil do jovem em conflito com a lei antes e depois do UPP. E o segundo feito pelo próprio Ministério Público, Vara de Infância e Juventude, junto com a Universidade Federal Fluminense, que fala do perfil do jovem cumprindo medida socioeducativa. Então, se trata de perfil, vou dar uma olhada. Aí, quando eu fui olhar, o resultado desse da Maré, o relatório final, óbvio, não tinha. A pesquisa apenas sustenta, não mudou nada, ótimo, mas os dados que eles produziram, que foi coletado, eles não perceberam a importância do que eles tinham coletado. Ou se perceberam, ignoraram, porque senão ia mostrar uma deficiência muito grande nas políticas públicas. Aí você pega os dados do Ministério Público e da UF, e eu fiz uma associação, a grosso modo, vou dizer aqui para vocês, um problema com o jovem em conflito com a lei. Os dados dizem o seguinte, vou falar de uma forma resumida. Crianças a partir de 10 anos de idade, aqueles que estão em conflito com a lei, evade-se a escola, começa a ter significância estatística a partir de 10 anos de idade. Agrava-se a partir dos 12, mas dos 10 já começa a chamar a atenção. Evasão escolar. Uso e abuso de drogas ilícitas, 10 anos de idade. Entram exercendo alguma atividade no narcotráfico, a partir de 10 anos de idade. Agrava-se.
Sabe quando começa a diminuir? A partir de 17 e a partir de 18 volta a indicadores inferiores a 10 anos de idade. Então, de 10 a 18 anos, a grande possibilidade de um jovem entrar para o crime, qualquer narcotráfico principalmente. Tudo bem? O que é feito para tirar essa criança, esse jovem dessa condição? Existe um problema escolar, de evasão escolar, grave. O que é feito para tentar reter esse jovem? Tornar a escola mais atrativa. Dar oportunidade desse jovem a ter novos conhecimentos ou atividades que impeçam que ele busque uma atividade criminosa como meio de vida, mesmo porque esse é o modelo que ele conhece dentro da comunidade. Detalhe, são de famílias numerosas, mais de 4 filhos. Famílias desestruturadas, não conhece o pai. Então, 60% a 70% não conhece o pai, vive com a mãe. E o restante de jovens já tem vida conjugal. Vida conjugal significa a menina que engravida muito cedo, que já tem, e que já produz e vai e sai engravidando muito cedo, uma vida fértil muito grande. Tá. Então você tem ali, vamos lá, voltar à questão da fase 10, 18 anos. Caramba, 8 anos que você poderia promover uma política pública para tentar intervir nessa dinâmica. E vamos ver com o indicador de desempenho que a gente consegue diminuir a quantidade de crianças que buscam o tráfico como atividade. Na Maré é o exemplo. Se a gente conseguisse fazer alguma coisa na Maré que reduzisse essa quantidade de jovens para 50%, já é uma grande vitória. É menos 50% de jovens que vão entrar para o tráfico. Ou seja, não tem essa mão de obra, né, barata, útil. E por que até 18 anos de idade? Porque a partir de 18 anos de idade, ele perdeu a cobertura protetora para cometer qualquer tipo de crime pelo Estatuto da Criança e Adolescente. A partir de 18 anos não vou entrar porque, cara, vou entrar agora, vou ser tratado como maior de idade, enfim. Então essa é a nossa realidade. O que é feito em relação a essas crianças? Pior, quem está falando sobre isso? Essas pessoas que se dizem, né, militantes de direitos humanos, que acreditam nisso, que fazem parte de comissão e de partido A, B ou C, por que não falam sobre isso? Por que não criticam o aliciamento de jovens por esses narcotraficantes? Por que não criticam isso? Essa violência que é cometida contra a criança, inclusive violando o próprio Estatuto da Criança e Adolescente. Por que eles não são os primeiros a ir lá no tráfico, bater na porta lá do dono do patrão ali da comunidade, ó, vamos parar de tirar jovem aí, ele tem que estar na escola. Por que não fazem isso? Mas fazem quando o policial entra e às vezes abusa do uso da força, então tem que reclamar. Então, essa dupla forma de agir e pensar, que é muito preocupante, porque mostra o quê? Mostra que são simplesmente hipócritas, estão ali para defender uma situação que os mantém como políticos eleitos. Vários deles que vão lá, que tentam descriminalizar tudo, cara, isso é um absurdo. O grande problema no Brasil, além dessa questão, uma lei de execução penal, e quando ela foi publicada, eu estava entrando na polícia, entrou em 84, entrou em 83, a gente se debruçou sobre ela. Eu me lembro, eu ainda com 21 anos de idade, eu olhei aquilo e falei, puxa vida, cara, essa lei talvez fosse muito aplicável na Suíça. Aqui no Brasil, com nossa cultura, é essa quantidade de oportunidades, de benefícios que são concedidos, cara, redução de pena, progressão de regime. Como é que isso vai ser o futuro? O futuro é esse. Qual? Ser bandido no Brasil compensa. Vocês sabem. Deixa eu falar aqui uma coisa. A média nacional de elucidação de homicídio é 8%. De você identificar quem cometeu. Então, 92% de um homicida sequer ser identificado. Roubo, 3%. 97% de não ser identificado um ladrão. É um país que foi feita uma estrutura para, se o preso for preso, não ficar preso. Que recado está dando para essas novas gerações, cara? O jovem que está agora vendo isso tudo acontecer. Quais são os verdadeiros valores do Brasil hoje, cara? Se você fala em religião, você é conservador, que você é isso, que você fala em Deus, você é fascista, meu Deus do céu, cara. Porque a religião, muitas das vezes, ela supre a ausência de uma matriz de valores. Aí vem a ética religiosa. Por mais que algumas religiões possam até abusar em relação a outra coisa aqui, mas, porque o único momento que eu vi conversão de criminoso é conversão religiosa, ou uma questão familiar, que eu já vi isso acontecer, raro.
Ou senão o cara se converte na igreja, acredita que os pecados foram eliminados, não foram, para mim não vão, vai pagar isso em algum momento, mas a inflexão de mudança de comportamento já é o grande mérito. Então você vai criticar isso? Então nós temos um problema sério na legislação brasileira. Toda tentativa, vocês são advogados, vocês sabem disso, de endurecimento da lei, como foi aquela questão da proposta dos crimes hediondos, que depois foi desqualificado pelo Supremo Tribunal Federal, que era exatamente para tirar os benefícios de crimes mais violentos, e que desqualificaram. Por que fizeram isso? Será que é isso mesmo? Olha a dificuldade que o Congresso tem de passar uma lei de endurecimento, que tire benefício. Olha a dificuldade. Então, sabe por quê? Quem está votando, a preocupação dele é ser preso no dia seguinte, porque está fazendo uma merda, está envolvido em alguma maracutaia, pode ser preso, então ele está criando uma condição para que, se ele for preso, ficar pouco tempo preso. Olha só alguns senadores nossos, quantos processos esses caras de improbidade que eles... A própria lei da ficha limpa, eles conseguiram fazer de uma forma que ela não é aplicada na sua essência. Cara, meu Deus do céu, é muito difícil. Vou levantar o dedo para fazer um... Pode falar, agora eu estou autorizado, cara. Basta ver o documentário Pacto Brutal da Daniela Pérez, né? Que a Glória, você chegou a ver. Cara, é absurdo. A luta que ela fez para poder, de iniciativa popular, aprovar a lei de crimes hediondos, né? Porque não era interesse. Então, quem puder, busca aí. Pacto Brutal, um excelente documentário para ver a parte criminal, né? Obviamente, né? Porque uma tragédia foi uma tragédia, mas a parte da evolução penal, como você estava falando. Essa questão que você trouxe Claro que a gente já está aqui, tem muitos assuntos para abordar, mas essa questão que você trouxe de 10 a 18 anos e a questão da evasão escolar. Há bastante tempo atrás, eu não sei como está isso hoje, porque de fato eu não estou mais atuando nessa área de jurídica, de educação, nem nada. Mas, sei lá, há mais ou menos uns 10 anos atrás, tinha um sistema para evitar a evasão escolar. Esse sistema era a aprovação automática. Então, assim, cara, não precisa você fugir da escola, você vai ser aprovado no final do ano. Então, assim, é óbvio que na época foi sucesso na crítica, vamos dizer assim, né? Todos criticaram. Mas, porque a escola é opressora quando bota uma prova. É um absurdo, gente. E aí, é óbvio que isso não vai resolver. Você só vai passar de ano, mas você tem que, olha, você vai passar, fica tranquilo, mas tem que ter tanto de presença, que aí você evitaria a evasão. E eu acho que não era esse o sentido. Evasão, porque a evasão escolar tinha a ver também com repasse de recursos federais para os estados e municípios. Isso. Entendeu? Então, o que você tem hoje? Nós vemos lá, eu estou vendo com crianças de comunidade lá, crianças de 9, 10 anos que não sabem ler e escrever. Está na escola, quarto, quinto ano, estão na escola e não sabem ler e escrever. Porque passam direto. Prova de retenção de conhecimento. Deixou-se de estimular as crianças a superarem uma limitação aprendendo. E a prova verifica o nível de aprendizagem. Passou direto, ninguém tem compromisso com nada. Meu Deus do céu, gente. Estrategicamente, isso é tão infantil no sentido de você achar que vai resolver o problema, deixa lá. No segundo segmento, a gente começa a cobrar e o aluno pode ficar reprovado. Não faça isso. A criança se prepara desde cedo. Ora, e o que está acontecendo no Brasil, de uma forma mais precoce, você está deixando de educar as crianças para poderem buscar algum espaço, conhecerem mais, evoluírem. E a gente evolui em cima de dificuldade, a gente evolui em cima de crise. A prova é sempre uma crise que você tem que superar. Superar o quê? Passar e passar bem. Quer ver uma coisa em cima de cultura escolar? A gente estuda para aprender ou para passar? Para passar. Eu não estudo para aprender. Não, mas o estudo é o quê? Você estuda lá, sei lá, na aula de história, o dia do FICO. Educação escolar. Qual é a cultura escolar brasileira? Não. 9 de janeiro. Então, deixa eu trazer um dado para você de pesquisa. Durante 8 meses... A grande realidade acontece isso. Durante 8 meses eu pesquisei sobre o padrão de normalidade brasileira, ou seja, a cultura brasileira em termos de empenho e desempenho. Perguntas feitas sobre educação familiar, educação escolar e educação no trabalho, que o trabalho também nos educa. Então, 3. Perguntas que eu fiz sobre a educação escolar em todas as regiões do país, durante 8 meses. Eu só não conheço Acre e Roraima. Você estudava para aprender ou para passar? 85%, 95% passar. Aí tudo bem. Analisa isso. Para você passar, você precisa atingir uma nota.
que a gente chama de média, na verdade, é a nota mínima necessária para continuar no processo. Então, quando você objetiva o mínimo, quanto você se empenha? Naturalmente. De 80%, se for a média for 80%. Não, se for, é o estritamente necessário. Se o objetivo é o mínimo, você se empenha o mínimo. Exato. Então, você desenvolve em si, essa característica brasileira, de empenho e desempenho. Você não quer autodesempenho, você quer desempenhar. Você quer fazer o mínimo necessário. Se você se empenhar no mínimo necessário, você tem um empenho mediano e um desempenho mediano. Sinônimo para mediano? Medíocre. A cultura brasileira, ela é mediocrizante. Era, porque agora nem isso está querendo mais, porque se você passa direto, você não tem nem compromisso com desempenho. Você consegue entender o impacto que isso vai ter na sociedade brasileira? Não estou dizendo que a gente tem que dividir a sociedade em vencedores e perdedores, né? Winners e losers, não. É a pessoa buscar superar-se, é ser preparada para ir além, ser preocupado para aprender, porque aprender você pode tirar 7. Sempre falei isso para os meus filhos. Excelentes alunos. Pega a prova, avalia o que errou. Tirou 7, errou 30%. O que eu errei? Quando você avalia o que você errou, você já aprendeu com o que você errou. Ou seja, aprendeu. Estratégia aprender. E não ignora a prova, passei, não interessa mais, vamos para a próxima. Não. Avalie a qualidade do erro. Errou o quê? Errou porque não estudou, porque não entendeu, porque não tirou dúvida, porque foi cobrado uma coisa que não foi dada. E você se comporta, ou você se adequa a essa avaliação do seu erro. Alta performance, alto desempenho. Meu filho passou para tudo que ele quis fazer, minha filha, idem, cara. Tá agora aí, ó. Já se preparando para a próxima residência médica dela, cara. Pô, aplicada pra caramba, os métodos dela são sensacionais. Na faculdade dela, os resumos dela, todo mundo queria estudar pelos resumos. Ela está fazendo residência de quê? Pediatria. Pediatria. Também, pô, pai do Bob, vai estudar, pô. Não. Como é que era o estudo dela aí? 5 horas da manhã, método. todo mundo acordado. Não. Ela tinha prova de disciplina ou você chegava... Autodisciplina. O que ela me falou uma vez, filha, porque você estuda tanto? Tem bons exemplos. Eu falei, pronto, acabou, minha missão está cumprida. Meu Deus pode me levar, porque eu já sou uma referência para os meus filhos. Pedro falava a mesma coisa. Eu saindo às vezes para palestra, está lá meu filho. Porra, eu falei, Pedro, você está aí, virou a noite para fazer o trabalho. Pai, o grupo não fez bem feito, eu estou melhorando, porque senão a nota não vai ficar boa. Eu saindo, 5h30 da manhã, está ele lá, eu tenho que entregar agora. Eu falei, cara, por que você não vai dormir? Tenho quem puxar. Eu falei, porra, meu filho, obrigado, Senhor, venci na vida, né? por ser uma referência para os meus filhos, cara. Explica para o nosso convidado a função desse martelinho, que ele já deu uma martelada. Eu já dei uma porrada nele, já. No meio do programa. Mas quem sou eu para tirar a mão? Põe a mão aí para ver. Não tira martelada, não tira martelada. Com todo respeito, com todo carinho, amor. O martelinho do nosso programa é coisa boa. No direito, né? Bater o martelo é coisa boa. Sim. Então, isso aí. Fica Você à vontade. bate o martelo para uma pessoa, uma organização, um sentimento, que você se sentir à vontade. Pô, isso aí vale a pena, eu bato o martelo para isso. Fica à vontade, esse momento é seu. Pessoal de casa, se quiser, tá? Agora é o momento do pá. Então, você já viu como é que ele bate aqui. Aí, cuidado que ele vai quebrar a mesa aqui, hein? Bater martelo, eu não sei nem, olha só. É uma coisa boa. O que passou na minha mente aqui, cara, eu não sei nem se eu tenho condições, né, morais para isso, tá? Mas meu grande inspirador, Jesus Cristo. Show! E olha que primeiro que essa bateu o martelo para Jesus Cristo. Foi mesmo. Foi mesmo. E olha que esse martelada foi uma martelada para a gente acordar para a vida. Ó, acorda que... Tá vendo? Lembrar Nosso primeiro convidado aqui para Jesus Cristo. Parabéns, Jesus Cristo. Paulo, quem você pendura? É no sentido figurado, tá? No sentido figurado. Bom, bem. Olha, é no sentido do BOP, não. Não pode pendurar o programa, mas pode pendurar o Vasco da Gama. Aqui não tem saquinho, não. Aqui não tem cabo de vassoura, não, Edson? Fala debaixo da gama, não. Pendura no sentido negativo, né? Isso aí. Tem que bater martelo também para isso, não? Não precisa. Depois dessa martelada aí... Durou pro ano inteiro. O pendura é a corrupção, porque ela é o mal da nossa sociedade. Ela corrompe os valores morais, ela corrompe a própria sociedade, ela desvia dinheiros públicos que deveriam ser usados na educação, na saúde, na segurança pública, promovendo uma condição melhor de prosperidade, criando oportunidade de trabalho para as pessoas. Ela é o grande mal,
e a grande chaga em qualquer sociedade. Triste ver o momento que nós estamos experimentando no Brasil hoje. Com certeza. A corrupção acontece em todos os setores e, de fato, nos regride enquanto sociedade, né? Isso sem dúvida nenhuma. Vai bater martelo ou pendurar alguém essa semana, doutor Rian? Não, vou bater o martelo para o Instituto, o nosso convidado, né, que está ajudando. Por Centro Cultural Pedro Storani. Obrigado, senhor. Vou bater o martelo devagar. Você falou de Vasco, o nosso convidado é vascaíno também. Sou vascaíno, cara. Não vou nem falar de Copa do Brasil, vamos pular. Não quero nem falar mais nada, só queria agradecer. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Obrigado, cara. Volte sempre. Aqui, aqui você não vai ser excluído, igual em outros lugares aí. Tá, aqui as portas estão sempre abertas. Isso aí, pessoal de casa. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho, sigam nossas redes sociais. Peraí, rapidinho, calma aí. Eu sei que não posso interromper uma mulher falando do nosso que isso é um machismo estrutural, mas eu vou pedir pro convidado, o cara do BOP aí, do Tropa de Elite, pedir pro pessoal se inscrever no canal. Deixa. Se inscreva no canal, bata o sininho, agora é missão, e missão dada é missão cumprida, porra. Cara, 10 mil seguidores só nessa fala. Faca na caveira, hein? Pessoal de casa, sigam nossas redes sociais, as redes sociais do nosso convidado, do Centro Cultural Pedro Storani, que é um trabalho sensacional. Se puderem ajudar com doações financeiras, enfim. Preces. Isso. Olhem por nós. Valeu. Um beijo grande para todos e até a próxima.